Boas-vindas ao Dados Críticos, eu sou o Theory, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os atributos aqui dentro do DCC do Dungeon Crawl Classics, nessa série de vídeos onde eu explico as regras do jogo para te ajudar a entender melhor como ele funciona e colocar ele da forma mais fluida possível aí na sua mesa. E como vocês já viram no vídeo sobre a criação de personagens dentro do funil, que é algo completamente único dentro do DCC, é que os atributos eles são selecionados em ordem, rolando 3d6 para cada um dos atributos. Então eles são selecionados de forma aleatória. No entanto, se o seu personagem sobreviver ao funil e pegar uma classe aí com o primeiro nível, os atributos vão influenciar em algumas coisas na ficha do seu personagem e é bom entender no que eles influenciam. Dentro do Dungeon Crawl Classics, a gente tem 6 atributos, sendo eles força, agilidade, vigor, personalidade, inteligência e sorte. Cada um desses atributos vai ter esse valor que a gente rolou, e cada um desses valores vai indicar para a gente um modificador, que é um outro valor que depende desse primeiro, mas que ele se chama de modificador porque é ele de fato que vai modificar as rolagens e as coisas que a gente fizer. Como os atributos aqui dentro do DCC eles são rolados com 3d6, eles podem variar desde o número 3, que é o mínimo possível, até o 18, que é o máximo. Isso pode ser modificado no futuro, talvez com um item mágico ou alguma magia, mas esses são os valores padrão aqui dentro do jogo. Então vamos explicar aqui cada um desses atributos e para que ele serve e o que ele modifica dentro do seu jogo, dentro do seu personagem. Começando pela força, que mede a capacidade física, a força muscular do seu personagem. O modificador da sua força, ele vai afetar os ataques do seu personagem e também as jogadas de dano que ele fizer. Então, se o seu modificador for mais 2, você vai rolar o seu ataque e adicionar mais 2 a ele num ataque corpo a corpo. Quando for dar o dano, é o dano mais esse mais 2 do modificador. Vale ter atenção aqui que caso o seu modificador seja negativo, mesmo que você role, por exemplo, 1 de dano e o seu modificador seja menos 2, você não daria dano, né? Seria um dano, pela lógica da matemática, um dano negativo. Só que dentro do DCC, o dano mínimo que você pode dar sempre é 1. Então, mesmo que seu modificador diga o contrário, se você acertou o ataque, pelo menos 1 de dano você vai dar. Outra coisa importante para a gente ficar atento na força é que se sua força for 5 ou menos, você só pode usar uma arma ou um escudo. Você não pode usar os dois, porque o jogo entende que você não tem força suficiente para segurar aquelas duas armas dentro de um combate. Isso ao mesmo tempo, né? Você pode usar elas separadas, mas juntas não pode. Agora falando sobre a agilidade, ela mede o equilíbrio do seu personagem, a delicadeza dele, a presteza, a coordenação motora fina, seja com as mãos ou com os pés do seu personagem. E o modificador da sua agilidade, ele vai influenciar na sua classe de armadura, na sua defesa, nos ataques com armas de projéteis, né, que você está atacando à distância, nas suas jogadas de iniciativa na hora de iniciar o combate. Ela também vai modificar as suas jogadas de proteção em reflexos. Eu vou falar mais sobre as jogadas de proteção num vídeo separado depois, mas o seu modificador de agilidade aqui vai te ajudar a ser mais ágil para fugir de coisas que tentam te atacar. Basicamente é isso. E por último, ele também influencia a capacidade do seu personagem de lutar com uma arma em cada mão, ou seja, usar 2 armas, e isso vai ser influenciado por essa tabela aqui, que depende do valor da sua agilidade. Nosso próximo atributo é o vigor. Em inglês é estamina, em português é vigor, e o vigor mede meio que a capacidade física da vitalidade do seu personagem, a persistência, a resistência que ele consegue sentir a dor, doenças e outros venenos. O seu modificador de vigor vai ser muito importante para você ter mais vida para o seu personagem, mesmo no nível 0. Lá no nível 0 você rola um D4, o seu dado de vida, e vai adicionar um modificador do seu vigor. A mesma coisa acontece para todos os níveis. Então, se você pega uma classe como um guerreiro que tem um D12 do dado de vida, você sempre vai rolar esse um D12 quando você subir de nível e vai adicionar o seu modificador de vigor. Então, se você tiver um vigor alto, é bom para você ter mais vida a longo prazo. Ele também vai influenciar nas suas jogadas de proteção de fortitude, que é para você resistir a venenos e outras coisas que tentam atacar a saúde do seu personagem, a resistência dele. Uma coisa importante aqui é que, da mesma forma que acontece com a força, mesmo se o seu modificador de vigor for negativo, todo nível você vai receber pelo menos 1 de HP, né? Ou pelo menos 1 de pontos de vida ali. E outra coisa muito importante aqui é que se o seu personagem tiver vigor 5 ou menos, ele vai receber automaticamente o dobro de dano, todas as doenças e venenos. Então ter um vigor tão baixo aqui é algo que vai ser bastante prejudicial para o seu personagem. Nosso próximo atributo é a personalidade. A personalidade ela vai medir o carisma do seu personagem, o quanto ele é carismático, a capacidade da força de vontade dele, e também aquele talento para persuadir as pessoas, convencer as pessoas. O seu modificador de personalidade ele vai alterar suas jogadas de proteção de vontade para você resistir com força de vontade a algumas coisas e efeitos que tentam
dominar seu personagem, possuir ele, por exemplo. E essa habilidade aqui é a habilidade mais importante para clérigos, por exemplo, porque vai ser a personalidade que eles vão usar para clamar pelas suas divindades ali, por poderes, né, pelas suas magias e por todos os feitos que os clérigos conseguem. Ela também vai influenciar o nível máximo das magias que o clérigo vai poder conjurar de acordo com a tabela do clérigo que você está vendo aí na tela. Nosso próximo atributo aqui é a inteligência. Ele vai medir a capacidade do seu personagem de reter conhecimento, a memória, de compreender situações complexas e de achar soluções ali para os desafios, né, mentais que são colocados dentro do jogo. Capacidade mesmo de avaliar essas situações, é mais algo intelectual. Se a personalidade era muito importante para os clérigos, a inteligência vai ser muito importante para os magos, porque ela vai afetar o número máximo de magias que eles podem conjurar, além também dos níveis máximos, como você pode ver na tabela aí. E por último, nós vamos ter aqui um atributo muito importante dentro do DCC e que eu gosto demais que ele exista aqui, que é a sorte. A sorte é um atributo que, como o próprio nome já diz, ela mede a capacidade de sorte ali do seu personagem, de estar no lugar certo na hora certa, de ter sorte para fugir de algumas situações, de conseguir talvez ter sorte para ouvir o que está sendo dito atrás da porta. E ele não é algo muito tangível assim que você pode ver ou melhorar de alguma forma. É lógico que você pode pedir sorte para uma divindade ou algo do tipo, mas é algo que é intrínseco ali. Algumas pessoas têm, outras não têm, e essa capacidade da sorte ela é medida dentro desse atributo aqui de sorte. E ela vai influenciar várias e várias coisas dentro do DCC, um atributo bastante importante aqui. Lá no começo do jogo, quando você está criando seu personagem, depois que você descobre todos os valores, inclusive o seu valor de sorte, que é rolado com 3d6, você vai dar uma olhada nessa tabela aqui e vai rolar um D30 nela, que vai ser a jogada de sorte do seu personagem. É algo que vai acompanhar ele pelo resto da vida do seu personagem e que pode ser algo que vai ser útil ou não, dependendo da classe que você pegar. E ela vai ser afetada por esse modificador inicial da sua sorte. Isso é muito importante, é o modificador do início, lá no nível 0 que seu personagem tem. Então imaginemos aqui que lá no nível 0 seu personagem tem 16 de sorte, ele é sortudo ali, então o modificador dele seria mais 2. Isso significa que se ele rolar nessa tabela aqui da jogada de sorte e tirar um 8, por exemplo, o olho do falcão, aquele personagem ali pro resto da vida dele vai ter mais 2, que era esse modificador lá no nível 0, em todas as jogadas de projéteis, né, de ataques à distância. Simplesmente porque quando ele nasceu ele teve essa sorte ali, foi marcado por essa coisa. Então isso aqui, a jogada de sorte, é algo bastante importante. E como eu disse, assim, dependendo da sua classe, pode vir a ser útil ou pode ser completamente inútil, né? Imagina, por exemplo, que você como um mago pega essa jogada de sorte aqui. Não vai funcionar muito para você, mas é assim que o jogo funciona. Alguns têm sorte, outros não. E aí, muito importante, se essa sorte diminuir ou aumentar à medida do jogo, porque você pode fazer isso, eu vou explicar daqui a pouco, esse modificador da jogada de sorte, ele não mexe, ele não muda. Ele vai ser que era lá no nível 0 para toda a vida. Então é importante você até deixar ele marcado para não se esquecer. O modificador da sua sorte, ele também vai afetar algumas outras coisas dentro do jogo, como as rolagens em tabelas, de acertos críticos, falhas críticas. Então se você tiver uma boa sorte, toda vez que você rolar um acerto crítico, você vai modificar isso, o valor que você está rolando na tabela do crítico, porque aqui dentro do DCC todo crítico é uma tabela, com efeitos diferentes, isso é muito legal. Você vai modificar pelo seu modificador de sorte. E aí, você pode ter resultados melhores ou piores, dependendo se o seu modificador é negativo ou positivo. Sempre que a jogada for ser modificada pelo seu modificador de sorte, pode ficar tranquilo, que o jogo vai te indicar isso, né? Como, por exemplo, os acertos críticos, falhas críticas que eu já disse, mas também tem as corrupções, né, que podem acontecer com os magos e outras coisas, mas como eu disse, o jogo sempre vai te notificar. Uma coisa muito importante aqui é que os personagens eles podem queimar a sorte deles para poder sobreviver a situações de vida ou morte, e aí eles passam a ter menos sorte. O valor atual da sorte deles diminui. Se você reparar na ficha do DCC, você sempre vai ter dois valores ali nos atributos, né? Um para o valor atual daquele atributo e para o valor total. Isso porque os atributos aqui eles podem ser queimados em situações específicas ou você pode sofrer dano naquele atributo. Mas no caso da sorte, toda vez que você queima uma sorte para sobreviver a uma rolagem, isso pode ser feito com qualquer personagem. Para cada ponto de sorte que o seu personagem gastar, queimar ali, você recebe mais um naquela rolagem que você fez. Então, por exemplo, imagina que você fez um ataque e você errou aquele ataque por 2, mas você precisava muito acertar aquele ataque, porque se você não acertar, a criatura vai conseguir pegar um item mágico, sei lá, tô colocando aqui numa situação hipotética. Então você pode queimar, e é permanentemente esses 2 pontos de sorte, e para cada ponto de sorte que você queima, você ganha mais um na sua rolagem. Pode ser um ataque, pode ser um teste de habilidade, por exemplo, pode ser inclusive uma rolagem de dano, tá? Então para cada ponto que você queimar de sorte, você recebe mais um. É importante lembrar aqui que você pode queimar a sorte antes de fazer a sua rolagem ou depois, tanto faz.
Isso pela regra do jogo, né? Vocês podem mudar isso na sua mesa se vocês quiserem, mas pela regra do jogo você pode mudar antes ou depois de fazer rolagem. Outra coisa muito interessante é que os testes de sorte aqui, eles são diferentes dos testes de habilidade dos outros atributos, né? Como vocês vão ver. Os outros atributos, eu vou falar melhor sobre os testes de habilidades no vídeo futuro, mas você rola e compara eles com uma dificuldade. No teste de sorte, você tem que rolar abaixo do seu valor de sorte. Então ele é o único atributo que você rola para fazer um teste de sorte, tem que rolar abaixo do seu atributo atual. Então imagina que nesse caso aí eu tinha 16 de sorte e aí eu queimei 2, eu fiquei com 14. Toda vez que eu fizer um teste de sorte, eu vou rolar um D20 e eu tenho que tirar igual ou abaixo esse valor para passar naquele teste de sorte. Ou seja, quanto menor a minha sorte, mais difícil vai ficando de conseguir passar nesses testes de sorte. E aí você deve estar pensando, como eu consigo recuperar a sorte? Os seus personagens, eles conseguem sim recuperar a sorte, mas isso vai acontecendo ao longo das aventuras. Então, por exemplo, depois que você fez uma boa ação que está ligada ali talvez ao seu alinhamento, o juiz do jogo pode decidir te premiar com um pontinho de sorte. Ou no final de uma aventura, de um arco de aventura, todos os personagens podem ganhar um de sorte, por exemplo. Se algum personagem tem um acordo com algum patrono ou com divindade, pode existir talvez uma barganha ou algum outro modo ali dentro do seu jogo, de acordo com o critério do juiz aí, para poder recuperar a sorte de outra forma, talvez um sacrifício, mas isso aí acontece dentro do jogo, tá? Só que tem uma especificidade aqui. Os ladrões e os halflings, eles são especialmente sortudos, e por isso eles recuperam e usam sorte de uma forma diferente. No caso dos ladrões, por exemplo, toda vez que eles gastam um ponto de sorte, em vez dele simplesmente ganhar mais um naquela rolagem que ele fez, ele rola um dado de sorte que ele vai ter indicado na tabela do ladrão. Por exemplo, ele gastou um ponto de sorte e o dado de sorte dele naquele momento era um D4. Se ele rolar um 3, em vez de ganhar apenas um, ele ganha mais 3 naquela rolagem específica que ele gastou aquele ponto de sorte. Para além disso, o ladrão também ele consegue recuperar sorte igual ao nível dele toda noite. Isso é para representar ali o clima que tinha no apêndice N, né? Dos ladrões terem bastante sorte e poderem gastar isso, né? À medida que o jogo vai progredindo e avançando. Esse dado de sorte do ladrão ele vai aumentando à medida que ele vai subindo de nível também. Já no caso do halfling é um pouquinho diferente. Ele dobra o ponto que ele gastar. Então, para cada ponto de sorte que um halfling gasta, ele ganha o dobro daquele. Então, se ele gastar um ponto de sorte, ele ganha 2 na rolagem para qual ele gastou. Se ele gastar 2, ele ganha 4. Se ele gastar 3, ele ganha 6 e por aí vai. Outra coisa é que ele também recupera a sorte igual ao nível toda noite ao dormir. Só que, assim como o ladrão, esse valor não pode passar acima do valor máximo que ele tinha de sorte lá inicial. Então, só pode chegar até esse valor máximo que ele tinha da sorte que foi rolada lá no início na criação do personagem. E outra coisa muito legal do halfling é que ele é um amuleto de sorte. Ele consegue passar a sorte dele para outras criaturas ali do grupo. Então o halfling é a única classe aqui dentro do jogo que pode gastar sorte para outros. Ele só pode fazer isso para quem ele estiver vendo, mas por exemplo, imagina que um guerreiro ali está tentando fazer um ataque e o halfling está perto e está vendo, e é o guerreiro do grupo, ele pode gastar a sorte do halfling para dar bônus pro guerreiro. Isso é muito interessante. Aí o halfling vai perder esses pontos de sorte e quem vai ganhar o benefício vai ser esse aliado dele. Isso vale para qualquer jogada feita pelo aliado, né? Como jogada de ataque, de dano, teste de conjuração, teste de habilidade ladina, qualquer coisa. Mas aqui é algo muito importante. Se tiver 2 halflings no seu grupo, apenas um dele vale como esse amuleto de sorte. Então vocês vão ter que decidir qual vai ser o amuleto de sorte do grupo ali. E é basicamente isso, galera, dos atributos do DCC, né? Eu até me estendi um pouco mais aqui na sorte, porque é um atributo muito importante dentro do jogo, que inclusive ele pode ser usado como uma diretriz para o mestre, né? Para o juiz, que eu acho muito legal dentro do DCC, por exemplo. Qual personagem esse monstro vai atacar? O que tem menos sorte. Você pode usar isso, né, para poder ser um critério. Ou então, por exemplo, cai uma pedra em cima dos jogadores, mas ela vai acertar só um. Qual ela acerta? O que tem menos sorte. Então, isso faz com que gastar a sorte dos personagens não vire um recurso banal também. Eles sabem que se eles tiverem poucas sortes, eles vão ser cada vez mais alvos das coisas. Isso é muito interessante. E outra coisa muito interessante é quando você se inscreve aqui no canal para receber vídeos como esse aqui. Deixa o seu like se eu gostei e um comentário para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para outras pessoas. A melhor forma que você pode ajudar o canal é divulgando esse vídeo para os seus amigos e falando do canal. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui na tela para você assistir se você tiver interesse. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos para uma nova aventura.